Ele vai ministrar a palavra do Senhor essa noite. Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar a igreja de Apunharés com a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, todos já estamos finalizando esse ano, graças a Deus, né? Estamos na reta final. Mas continuamos aqui, né? Servindo, adorando a Deus, louvando, cultuando. E glória a Deus pela vida de cada irmão que está aqui essa noite. Agradeço a Deus a riquíssima oportunidade de poder estar aqui, a qual eu irei trazer a palavra, né, a qual Deus ministrou ao meu coração. Deus vem ministrando essa mesma palavra há bastante tempo ao meu coração, e essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Sem mais delongas, quero dizer a todos os irmãos que Jesus ama todos vocês, que vocês são especiais, que a presença de vocês é muito importante, não deixem de vir. Nós sentimos a falta sim quando algum irmão não chega, a gente fica perguntando um para o outro. E como vocês já sabem, a gente vem de Fortaleza ali para trazer a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra que eu tenho para trazer hoje aos meus irmãos fica no livro de Romanos, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 23 até o versículo 28. Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 28. Essa é a passagem que Deus trouxe ao meu coração. Quem achou diz um amém? Vai ser. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da justiça nesse tempo presente, para que seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Pai santo e justo, Deus eterno. Pai, venho aqui levantar minha voz em oração, orando aqui pela tua igreja, pela tua casa, por cada vida que está aqui, meu Pai. Que o Senhor venha, Pai, dar forças, o Senhor venha renovar, que cada irmão que esteja aqui possa entender o que o Senhor quer falar ao coração de cada um, meu Deus. Pai, eu não sou nada, sou totalmente dependente de Ti, sou apenas um instrumento, Pai. E te peço apenas que o Senhor me use essa noite, que o Senhor fale através da minha boca para cada irmão que está aqui, meu Pai. Guarda aqueles irmãos que ainda estão vindo, meu Pai. Guarda aqueles que não puderam vir, mas que o Senhor venha trazer, meu Pai, para um momento de relacionamento, de intimidade contigo. Assim que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa passagem de Romanos capítulo 3, versículo 23 diz o seguinte: que todos pecaram e todos estão destituídos, ou em outras palavras, afastados da glória de Deus. Como se nós, por termos nascido pecadores, como o próprio salmista Davi falou, desde o ventre da a minha mãe me concebeu em pecado. Então Davi ele estava querendo dizer que nós já nascemos pecadores, nós já somos falhos desde a nossa natureza, desde a nossa quando nós nascemos, nós já somos pecadores, nós já temos uma inclinação para o pecado, a gente já tem uma fraqueza, a gente tem um câncer na humanidade, e o nome desse câncer se chama pecado. E a Bíblia vai dizer que todos pecaram, e por conta do pecado nós estamos afastados de Deus. O que afasta o homem de Deus não é nada mais, nada menos do que o pecado. Porque algo que nós vemos muito hoje em dia são pessoas, que por acharem que um dia entregaram a sua vida a Jesus, elas estão livres para pecar à vontade. Mas não, o que a Bíblia realmente nos ensina é que todos pecaram e o pecado afasta
nós de Deus. O pecado nos atrapalha, o pecado é algo que fede as narinas de Deus, é algo que aborrece a Deus, é algo que causa ira em Deus. Porque quando nós vamos analisar, nós vemos às vezes que o senso de justiça de Deus não é como o senso de justiça humano, a qual os homens, inclusive você, pecador, quando você vê uma pessoa fazendo mal, você também sente a raiva, mas a ira que Deus tem não é uma ira que nem a nossa. A ira de Deus é uma ira santa. Por quê? Porque a ira dele é contra o pecado. Eu vejo pregadores dizendo que Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Mas a palavra de Deus, ela é bem sucinta em falar essas palavras, em que Deus ele odeia também o homem que está naquela prática do pecado e que não está em Cristo. Como nós podemos ler lá em Salmos, capítulo 7, lá em Salmos, capítulo 5, eu quero abrir aqui para os meus irmãos, para fazer a leitura. Salmos, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte, eu vou começar a ler, declara os culpados, ó Deus, obrigado. Declara os culpados, ó Deus, caem por seus próprios seios, lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se revoltam contra ti. O versículo 5 também diz o seguinte: os loucos não pararão à tua vista, aborrece a todos os que praticam a maldade, destruirá aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento, mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Então eu preciso falar para os meus irmãos um atributo de Deus, que é o amor. É algo que é bom, e sim, Deus é um Deus amoroso. Deus ele é um Deus que ama. Afinal de contas, a própria Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas o atributo de Deus, que é o amor, não anula o atributo de Deus que se chama santidade. O atributo de Deus que se chama amor não anula o atributo de Deus que se chama justiça. Então muitos, por pensarem que Deus me ama, às vezes acabam achando que podem pecar, acabam achando que podem ter uma vida promíscua, uma vida em que o pecado já não faz mais diferença. Mas Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Deus, ele é amor e ele também é santo. Deus, ele não pode abrir mão da sua santidade porque ele te ama. Deus, ele não pode abrir mão da sua justiça, da justiça dele. Ele não pode abrir mão porque isso é um atributo dele. Ele não pode parar de ser justo. Deus, ele não pode parar de ser santo porque ele te ama. E como todos vocês já sabem, Deus, ele aborrece o pecado, mas ele também aborrece o pecador. Quando a Bíblia vai dizer que Deus aborrece, como eu acabei de ler para os meus irmãos, no capítulo 5, versículo 5, parte B vai dizer: aborrece a todos os que praticam a maldade. Às vezes a gente quer dar um entendimento de que aborrece é algo mais fraco do que uma ira, algo mais fraco do que um ódio. Mas o ódio que Deus sente é pelo pecado. Tenta imaginar você descobre que uma pessoa roubou todo o dinheiro que uma pessoa conseguiu conquistar. Isso é algo que você naturalmente vai se irritar com aquilo. É algo que você naturalmente vai acabar se irando com uma situação dessa. Você que é humano e pecador. Então tenta imaginar Deus que nunca pecou, um Deus que é santo, que o seu atributo é santo, é justiça. Tenta imaginar quando Deus vê um homem praticando uma ruindade, uma mulher praticando um aborto, um homem praticando um abuso, um assassinato, um roubo. Deus, ele aborrece o pecado. Deus, ele não suporta ver aquilo, porque como ele é justo, ele tem que praticar justiça. Ele não pode deixar de aplicar a sua justiça, por ele ser justo, por ele ser amor. Afinal, por Deus ser amor, ele não quer que
você permaneça numa vida de pecado, numa vida injusta. Afinal de contas, um dos mandamentos que Jesus deixou para nós, para os seus discípulos, antes dele ser assunto, antes dele ser crucificado, depois ressuscitar, é: amem uns aos outros como eu vos amei. Então esse mesmo Deus de amor, Ele é um Deus de justiça. Ele aborrece o pecado, como está aqui em Salmos. Ele é um Deus que aborrece a todos que praticam a maldade. Ele é um Deus que ele destruirá todos aqueles que proferem a mentira. Ou seja, Deus, Ele é um Deus justo. Então isso é muito preocupante, porque hoje em dia as pessoas querem pregar um Deus que Ele é só amor, só amor, só amor. Ele é amor, mas Ele não deixa de ser justiça. Ele não deixa de ser santo. E por Ele ser santo, Ele não pode deixar que o injusto seja livre. A Bíblia vai dizer que Deus odeia que o culpado seja liberto e que o justo seja preso. Os pais vão compreender. Deus não gosta disso, porque Ele é justo. E por Ele ser justo, o certo é: quando todos nós pecamos, seria que Deus nos destruísse. Se você está aqui e você está em uma vida de pecado, falo isso com todo o temor diante de Deus, falando isso até para mim mesmo. Se nós estamos em pecado, mas nós não estamos em Cristo, se nós estamos vivendo uma vida de pecado, longe de Cristo, sem Cristo, eu quero dizer para vocês: a verdade é que há grande chance da ira de Deus estar sobre você. Mas ao mesmo tempo, o que liberta a gente é saber que outro atributo de Deus é a misericórdia. O outro atributo de Deus é a longanimidade. Ao mesmo tempo em que você está vivendo uma vida de pecado e o atributo de Deus da justiça tem que cair sobre você, Deus tem que operar a justiça sobre você, Deus tem que fazer algo sobre você, tem o outro atributo de Deus que não é anulado. Nenhum atributo de Deus anula os outros atributos dele. A verdade é que às vezes alguns atributos eles imperam sobre algumas situações. Então, ao mesmo tempo que Deus ele tem que aplicar a justiça, Deus ele tem que fazer a justiça, Ele também é um Deus misericordioso. Ao mesmo tempo que Ele tem que lhe julgar, porque Deus ele irá sim julgar cada um que está aqui, conforme as suas atitudes, conforme as suas práticas, conforme o seu pecado, Deus também ele vai até você e Ele estende a sua mão, com a mão de misericórdia, uma mão que também tem amor, e Ele quer te trazer de volta. Ele quer te tirar da vida de pecado. Ele quer te arrancar dessa lamaçal, dessa cegueira que o mundo quer colocar sobre você. Ao mesmo tempo que Ele é justo, Ele é um Deus que te dá uma nova chance. Mas não se confunda, meus irmãos. Não se confunda esta noite pensando que você pode pecar à vontade e que Deus vai sair correndo atrás de você. Essa mão chegará um dia que ela não chegará mais até você e restará para você apenas a justiça. Chegará um dia em que os homens não poderão mais alcançar a misericórdia. A única coisa que eles poderão alcançar vai ser a justiça. E às vezes alguém pode abrir a boca e dizer: ah, mas Deus me ama. Sim, não anulou, a Bíblia em nenhum momento anulou o que está escrito em João 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não anulou. Deus amou o mundo, Deus amou todos os homens, e por conta disso Ele morreu em uma cruz. Mas chegará um dia, o momento é esse, e agora é, que você, se você estiver em Cristo, você será salvo. Mas chegará um dia em que restará somente a justiça de Deus. E quando chegar esse dia e sobrar só a justiça de Deus, aqueles que estiverem em Cristo serão salvos. E aí, como eu estava falando, alguém pode dizer assim: ah, mas Deus me ama. Mas e o tanto de gente que Deus ama que está no inferno? Agora, nesse momento. E o tanto de gente que ama, que Deus ama, que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, que Deus deu novas chances para salvar, mas essas pessoas não quiseram se arrepender, mas estão agora no inferno. Ou seja, o amor de Deus não anula a sua responsabilidade como um cristão. Ora, o próprio Cristo falou: vocês me amarão se vocês guardarem os meus mandamentos. Quem me amar, quem são os meus amigos, são os que me obedecem. Ou seja, o amor o amor de Cristo, ele é um amor sacrificial. É um amor que a gente tem que obedecer, que a gente tem que renunciar.
Então a verdade que eu venho pregar para vocês hoje, essa noite, é: todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Ah, mas eu sou filho de pastor. Você é um pecador. Ah, mas eu vou para a igreja todo domingo, eu não falto um culto. Você continua sendo um pecador. A Bíblia vai dizer o quê? Não é pelas obras. Você não vai conseguir chegar ao céu com seus próprios pés. Você não vai conseguir chegar ao céu andando com as suas próprias pernas, com o seu esforço, fazendo tudo que você puder, porque o preço do seu pecado foi pago em uma cruz. Foi Jesus Cristo aquele que venceu sobre a morte e sobre o pecado. E por ele ter vencido, ele diz: como eu venci, vocês também podem vencer. Nele, em Jesus. A única forma que nós temos de ter um acesso à vitória da cruz de Cristo é através de Jesus. Então, meus irmãos, o que me preocupa é saber que na nossa geração, em que as pessoas estão hoje vivendo como se nada fosse acontecer, mas um dia chegará em que a justiça de Deus será aplicada. A Bíblia vai dizer em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer. Então, em algum momento, Deus, apesar de tudo, outro atributo maravilhoso que Deus tem é a longanimidade. Ou seja, é por conta disso que Deus não nos destrói. Em Salmos capítulo 7, versículo 11, às vezes as pessoas se perguntam: mas Deus ele tem ódio, Deus ele se irrita, como assim? Mas Deus ele tem o direito de se irritar de nós. A Bíblia vai dizer em Salmos capítulo 7, versículo 11 é o seguinte: Deus é um justo juiz. Isso aqui já é falando sobre Deus. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Ou seja, o pecado causa ira em Deus, o pecado aborrece a Deus. E como os homens todos os dias pecam, como os homens todos os dias blasfemam contra Deus, como os homens todos os dias erram, Deus ele se ira todos os dias. Mas a ira de Deus é diferente da nossa ira. É uma ira santa, é uma ira justa que faz sentido. Tenta imaginar: você descobre que uma menina desapareceu e daqui 5 anos você descobre que ela estava presa no cativeiro por um homem. E você descobre que ela foi morta e torturada por esses 5 anos. Você não ficaria irritado com uma situação dessa? Você não acharia que é errado uma situação dessa? Ou seja, quem ama e quem pratica a justiça se aborrece com a injustiça. Ou seja, ao mesmo tempo, se você ama a Deus, você tem que parar de mentir. Se você ama crianças, você é para ser contra o aborto. Se você ama a Deus, você tem que ser fiel ao seu esposo ou à sua esposa. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. A Bíblia não nega em nenhum momento: Deus é um justo juiz. Deus é um juiz justo. Mas por que, Joel, que Deus ainda não nos destruiu? Por causa que ao mesmo tempo que Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que tem a ira, Ele é um Deus misericordioso. E aí Ele enviou o seu Filho Jesus para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Deus disse que nós deixamos de ser pecadores? Não. A diferença é que nós somos pecadores que estamos em Cristo. Você for ver, você for olhar todas as religiões do mundo, como chegar até o céu, como chegar até Deus, como ser salvo. O judeu vai dizer: é só eu cumprir o que está escrito na Torá que eu vou ser salvo. O budista vai dizer que não tem você tem que viver uma vida justa, você tem que ser paciente, você tem que ser calmo. O Islã vai dizer que tem que seguir a Alá, que tem que obedecer e fazer várias regras e tudo mais. Mas quando você chega até um cristão e pergunta: você é pecador? Sim, você é um pecador. Sou sim um pecador. E você pratica boas obras? Ele vai dizer: não, eu falho, eu peco. Mas então por que você vai ser salvo? Ele vai dizer: bom, como é que você sabe que você vai ser salvo se você está dizendo que faz coisas erradas? Ele vai dizer: porque meu Deus, Ele morreu na cruz. Essa é a única palavra verdadeira que um Deus, sendo justo, sendo perfeito, Ele morre pelo pecador, falho, miserável. O único Deus que se entregou em uma cruz, que foi humilhado, torturado,
procurado por um pecador, por uma pessoa ruim, foi Jesus. Ele foi o único que te amou até o fim. E Deus, por te amar, Ele quer que você seja liberto do pecado. O pecado, ele causa ira em Deus. O pecado, ele aborrece a Deus. O pecado é o motivo pelo qual o mundo e os homens foram condenados. Até hoje, nós pagamos o preço por causa de um pecado que foi cometido lá no jardim. Continuando aqui a passagem, diz o seguinte: porque todos os pecados destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a presciência de Deus. Ou seja, Ele não é o Deus apenas de agora. O certo é, quando Adão e Eva pecaram, o certo seria Deus ter aplicado a sua justiça. Quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, o certo era Deus fulminá-los, era Deus destruí-los. Mas por que Deus não destruiu? Não destruiu? Porque estavam sob a paciência de Deus. E a partir de então, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que entregam a sua vida em Jesus, serão salvos. Mas a vida com Jesus, ela é demonstrada, a sua fé é demonstrada pelas suas obras. Se você acredita em Deus, você acredita que você tem que obedecê-lo. O problema é que hoje em dia as pessoas não obedecem a Deus porque elas não conhecem a Deus, elas não sabem do atributo de Deus, elas não sabem que Deus ama elas, mas que Deus também é justo e que Deus não vai abrir mão da sua palavra, da sua vontade por causa de você. Deus, ele não vai abrir mão da justiça dele, ele não vai deixar de ser justo porque você quer. Então, como um pregador que tem um compromisso com a palavra de Deus, eu não posso deixar de falar que Deus, ele é justo, ele vai continuar aplicando a sua justiça, ele não vai parar, mas um dia essa porta será fechada. Um dia ninguém mais terá acesso a essa misericórdia. Chegará um dia em que ele voltará. Um amigo meu falou assim: ninguém sabe a verdade, a gente só vai saber quando Deus voltar e dizer pra gente. Mas não se esqueçam de uma coisa: ele já veio e falou a vontade dele, está tudo escrito. Deus, ele já veio há 2000 anos atrás, ele já falou: eu vou voltar, e vou voltar para quem obedece a minha palavra, quem obedece a minha vontade. Então a gente não precisa mais dizer ou buscar uma verdade, a verdade já está aqui, ele é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo e ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está a jactância? Excluída. Por qual lei? Das obras. Não pelas leis, mas pela lei da fé. Ou seja, hoje nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Não é mais pela sua ação, é pela sua fé em Jesus. É o jugo da fé. Nós carregamos agora Jesus para nos salvar. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, Deus, ele nos justifica quando nós acreditamos nele. Mas você só acredita em Deus verdadeiramente se você obedecer. A forma que você mostra para Deus que acredita nele é obedecendo ele, obedecendo a sua palavra. Jesus, ele apesar de todo o seu amor, a Bíblia vai dizer que ele odeia iniquidade, ele vai destruir, ele se aborrece daqueles que praticam o mal. Ou seja, Deus está nos dando uma chance de mudarmos. Deus está nos dando chance todos os dias de sermos transformados, de buscarmos uma vida santa. Ou seja, ele ainda irá voltar para buscar a sua igreja, mas ele buscará uma igreja que é fiel a ele. Ele não vai buscar uma igreja que se prostituiu. Ele não vai buscar uma igreja que se entregou ao pecado, que está com veste suja. Ele vai buscar uma igreja santa e pura, que o ama e que declara: água, Pai, volta Cristo, volta, Senhor. Nós estamos te aguardando, nós estamos esperando a sua vinda. O maior desejo, o maior anseio que o cristão tem é Jesus voltar. O cristão, ele não tem medo de Deus. O cristão, ele tem temor
mas o que ele mais quer é que Jesus volte, porque ele sabe que aquele dia não é derrota para a igreja, aquele dia é a maior vitória da igreja. Deus, ele continua sendo justo e ele continuará amando, mas Deus, ele aplicará a sua justiça, e um atributo de Deus não anulará o outro. Deus, sem amor, não anula aquilo é justiça. Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele não vai deixar de aplicar sua justiça. Afinal, passarão céus e terra, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Então, nesse momento, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, para que Deus te ajude a você vencer as suas guerras, para que Deus te ajude a você obedecer, para que o Espírito Santo nos leve à nossa plena convicção de quem nós somos, de como nós somos pecadores e de como Deus é justo e fiel. Então, nesse momento, eu quero pedir à igreja que fique de pé. Ale, posso fazer a oração final? Pode orar aqui. Maravilhoso e eterno Deus, Obrigado. Pai santo e justo, Pai, eu preguei apenas o que o Senhor pediu para que pregasse, Pai. O Senhor ordenou que eu pregasse, Pai. Senhor, eu vou orar por cada vida que está aqui, meu Deus. Pai, eu não sei, Pai, como cada um aqui está vivendo. Eu não sei da vida de ninguém que está aqui, meu Pai. Mas eu sei que o Senhor conhece cada um que está aqui e sonda os corações. Quero te pedir, Pai, que o Senhor nos leve ao pleno arrependimento, Pai. Aqui nós venhamos, Pai, estar consciente, Pai, pelo Espírito Santo de Deus, Pai, de quando nós estamos pecando contra Ti, Pai. E que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar, Pai, a sermos transformados, Pai. Que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele não, Pai, não tem prazer na injustiça, Pai. Que Ele venha nos ajudar a andarmos até o Senhor, Pai. Porque sabemos que nós não seremos salvos pelas nossas boas obras. Nós sabemos que não seremos salvos, meu Deus, com o que nós fazemos, mas nós seremos salvos porque o Senhor um dia entregou a sua vida, meu Pai. Obrigado, Deus, por ter entregado a sua vida em uma cruz, Pai, sendo humilhado, cuspido e torturado, Pai, e morto, Pai, para que nós pudéssemos um dia chegar até Deus, Pai. E hoje nós temos acesso a Ti, meu Deus. Hoje nós podemos falar contigo sem medo, porque sabemos que o Senhor nos ama, Pai. E a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, meu Pai. Então, meu Pai, se há alguém aqui com medo do Senhor, Pai, que o Senhor venha, Pai, tocar nesse coração, transformar, Pai, e levar ao verdadeiro e puro arrependimento, Pai. Que vidas sejam transformadas, Pai. Alcança aqui as famílias, Pai. Cada família que está em Apinharés, Pai. Abençoa cada criança que veio aqui também, Pai. Repreende toda a fúria do inimigo, Pai. Repreende todo o mal, Pai. Eu oro para que o Senhor abençoe eles, Pai. Para que o Senhor guarde cada um que está aqui. É assim que eu te oro. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. Pode deixar, deixa. Antes de passar as informações finais, eu queria ler um texto. Ao me levantar, minha oração é te perceber, mesmo em meio à rotina. Quero te entregar os meus dias comuns,